Passo a palavra para Juan. Boa tarde a todos e a todas. Venho agradecer a presença de vocês. Hoje estamos com o professor Dr. Jefferson Pereira Caldas dos Santos, possui graduação em Microbiologia e Imunologia pela UFRJ, graduação em Geografia pela URJ, tem especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Fiocruz, mestrado em Saúde Pública pela Fiocruz e doutorado em Epidemiologia, também pela mesma instituição. Tem experiência na área de saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: análise espacial, vigilância em saúde, geoprocessamentos, geografia da saúde e epidemiologia. Possui experiência também na área ambiental, com ênfase nas questões de planejamento e sustentabilidade dos territórios. Trabalhou como pesquisador colaborador no grupo de estudos ambientais da URJ, e pesquisador colaborador no laboratório de monitoramento epidemiológico de grandes empreendimentos. Atualmente coordena o Sistema Nacional das Redes FITO. Atua no programa Arboalvo e também é docente do curso de mestrado em Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida, onde coordena o Laboratório de Inteligência Geográfica em Saúde e Socioambiente. Em ambas as frentes de trabalho, vem atuando principalmente com o uso de sistemas de informação geográfica, os SIGs, e no estudo da especialização dos eventos que envolvem a questão ambiental e a questão de saúde pública. É gerente do projeto da empresa Ares, Consultoria Ambiental e Geoespacial. A palavra fica com você, professor. Obrigado, Juan. Primeiramente, aí, agradecer as palavras. Você até já adiantou bastante do meu trabalho na apresentação, os passos aí que a gente seguiu na vida profissional, que está seguindo ainda. Agradecer a Priscila pelo convite que está batendo esse papo aqui com vocês. E a ideia vai ser apresentar um pouco da trajetória, né, como é que eu caminhei na minha trajetória acadêmica e profissional, e aí também depois, mais para frente, no finalzinho, a gente tentar ali apresentar 2 métodos que a gente utilizou em artigos que a gente trabalhou, né, a parte espacial e na parte ambiental também de saúde, e aí a ideia vai ser um pouco essa, mas já deixar de antemão aqui o espaço aberto, parando, conversando, perguntando, não tem problema nenhum, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só... Só me sinaliza se já apareceu aí. Apareceu. Tá, sim. Perfeito. Vou tirar aqui o desligar do celular para não perturbar. Então, como já foi colocado pelo Juan, né, o título da apresentação vai ser do micro ao macro, do macro ao micro, né, com a ideia de, né, a transescolaridade na vigilância em saúde. Por que a escolha desse título, né? Como foi falado já, a gente vai ver mais para frente, né, só também falar, né, que eu coordeno o Laboratório de Inteligência Geográfica e Ambiente de Saúde lá na Veiga, e sou coordenando as redes FITO, coordeno o componente socioambiental, epidemiológico e análise espacial dentro do projeto Arboalvo, a gente vai ver mais para frente. Mas por que esse título? Porque, inicialmente, se a gente olhar minha primeira formação, que eu fiz minha primeira faculdade foi a microbiologia, né? Então digamos, uma graduação pautada literalmente em estudar de vírus até fungos. Então, bem laboratorial, com microscópio, né? Digamos, uma graduação
bem ligada na ciência, bem aplicada, né, no laboratório, no microscópio, então, do micro, né? Então, uma escala muito pequena de análise, no sentido pequena de tamanho mesmo, né? Então, e depois a gente foi fazer a geografia, que, como a gente já conversa há bastante tempo, né, dita uma ciência de síntese, né? Embora os geógrafos já não sejam tão sintéticos assim, né? Mas a geografia tende a ser, né, uma ciência de síntese do macro, né, analisando nas diferentes escalas. Então, a minha formação, como está aqui, né, eu fiz primeiro microbiologia e imunologia. Dentro da Fiocruz, nesse momento, quando eu termino a graduação de microbiologia e imunologia, eu começo a estagiar dentro da Fundação Oswaldo Cruz, né, trabalhar, né, na verdade, já tinha me formado, e no laboratório de AIDS, trabalhando com anticorpos, tanto esses anticorpos das pessoas que tinham AIDS, tinham capacidade de neutralizar, né, o vírus da AIDS, para se a gente encontrasse um anticorpo com essa característica, a gente poderia amplificar, estudar melhor e utilizá-lo para o tratamento, tá? Mas nesse processo, dentro desse trabalho que eu estava fazendo, também vale ressaltar que quando eu passei para microbiologia no vestibular, eu também tinha passado para geografia no mesmo período. Contudo, eu não ia fazer os dois ao mesmo tempo, não consegui fazer os dois ao mesmo tempo, então deixei a geografia, digamos ali, à espera, né? E dentro da Fiocruz eu comecei depois da graduação, a querer fazer outras coisas, e sempre tive a ideia de trabalhar com a parte ambiental. Então eu encontrei lá uma especialização em engenharia sanitária e ambiental, que era a especialização dentro da Fiocruz, já que eu estava trabalhando lá, né, que me poupasse tempo de translado. Aqui no Rio tem muitos esses problemas, pelo tamanho, pelos engarrafamentos, então se pudesse ser tudo num lugar só, melhor. E eu gostava da área ambiental, gosto ainda, né, até por conta disso, já quando fiz vestibular para microbiologia, tinha feito para geografia também. E aí eu entrei na especialização, e lá eu me deparei com uma área que eu não conhecia da geografia, já conhecia a geografia, sempre gostei, continuava lendo, que era a geografia da saúde, né? Quando eu tive uma aula de análise espacial com o Cristóvão Barcelos, e aí eu falei, pô, então dá para eu juntar minhas duas áreas, né? Tem chance, né? Tem caminho. Só que com o tempo eu aprendi as técnicas já de geoprocessamento, só que como eu gostava muito já de geografia, eu sentia a falta de me aprofundar, né, nos conceitos geográficos, da análise geográfica de fato. Eu não estava mais satisfeito apenas de ter o geoprocessamento como ferramenta, né, que na minha visão é uma ferramenta, né, os SIGs são uma ferramenta, né, para te ajudar nas suas análises. E aí eu fui fazer geografia novamente, fui fazer uma outra graduação e escolhi geografia, tá? Já tinha escolhido antes, mas daí fiz vestibular e fui fazendo geografia ao mesmo tempo da especialização, né? Aí terminei a especialização, entrei no mestrado, ainda estava terminando a geografia, e aí, a partir daí, eu comecei sempre a trabalhar com geografia da saúde, né? Ou geografia ambiental, mas aí já, digamos assim, a microbiologia que passou a ser, digamos, uma ciência, a biologia, no caso, assessora no meu conhecimento, né, que me ajuda muito na geografia da saúde, porque quando eu vou estudar a espacialização, por exemplo, da dengue, que eu trabalho com dengue, leptospirose, eu tenho conhecimento biológico dos vetores, dos agentes etiológicos, então me facilita de identificar os determinantes socioambientais, traduzir aquilo em indicador, então acabou facilitando muito o meu tipo de análise. Além de você também ter um arcabouço que na maioria das universidades de geografia aqui ainda não tem tão arraigado, que é a questão quantitativa, a questão, né, assim, que trabalha mais nesse sentido. Lá na microbiologia, por ser oriundo de uma base mais positivista lá, que também tem seus problemas, mas você tem os métodos que vão te facilitar em algumas análises, né? Então, eu fui fazer mestrado em saúde pública e depois terminei fazendo doutorado em epidemiologia, já tudo dentro da Fundação Oswaldo Cruz, tá? Então, o título vem do micro ao macro, do macro ao micro, porque a importância na análise, tanto geográfica quanto na análise em saúde, de você olhar as diferentes escalas, né, e não compartimentalizar. Você vai olhar ao nível do indivíduo, né, se aquela pessoa tem uma certa deficiência,
imunológica, que vai lhe gerar vulnerabilidade, mas também você tem que olhar a vulnerabilidade do lugar, do local. Então, essa transescalaridade, que é muito rica dentro da análise geográfica, e nesse ponto aí a geografia é uma das ciências que mais permitem, mais arcabouço, né, teórico, para estar facilitando isso. Aqui a atuação acadêmica, mas a ideia aqui foi só colocar o que eu fazia em cada área dessa, né, na microbiologia e imunologia, né, a minha monografia foi a análise da atividade antiviral de glucagon, que é uma substância natural, no vírus da encefalite equina do oeste. Então, eu já trabalhava com vírus desde lá da graduação. Pode ver que eu vou ficar bem, trabalho com bastante vírus. Na especialização, como eu falei, eu entrei em contato com a questão do geoprocessamento. Então, eu fiz um SIG-Web, né, não sei se todos sabem, é uma plataforma de visualização de mapas na internet, né? Então, hoje em dia está bastante já difundido, mas nessa época aí, em 2016, 2015, já não era. Então, a gente fazia em Java, tá? Eu comecei a programar em Java nesse ponto, que até hoje me ajuda também. Na geografia, eu já fiz a monografia foi a análise do crescimento urbano e suas implicações à saúde nos municípios de Cachoeiro de Macacu, Itaboraí e Guapimirim, através das geotecnologias, né? No mestrado, eu já trabalhei com estudo de fatores socioambientais associados à ocorrência de dengue, né? Tá? Uma abordagem geoespacial, para sair da abordagem só, digamos, epidemiológica, eu queria abordar a parte espacial. E no doutorado eu já fiz, que é o que eu também trabalho bastante hoje no Arboalvo, estratificar as áreas de risco, né, de maior risco para a incidência de dengue, né, no estado do Rio de Janeiro. Agora no Arboalvo a gente trabalha isso para o Brasil inteiro. Tá? Então, aqui são as atuações profissionais, né? Lá na microbiologia, eu trabalhava no laboratório experimental de atividade antiviral e citotóxica. O citotóxica para ver se aquela substância tem capacidade de matar as células. Isso serve para estudos que vão trabalhar com drogas antitumorais, anticarcinogênicas, né? Então, tem que ter capacidade de matar as células, mas de maneira seletiva, né? Como antiviral também. Você escolhe alvos, né? Proteínas, receptores nas membranas das células ou dos vírus para você utilizar aquilo como alvo, colocar substâncias que ou bloqueiem, ou estourem, ou matem, né? Daí tem atividade intracelular, extracelular, intraviral, enfim, mas a gente não vou entrar tão fundo nessa parte do LEDAC, porque acho que não é muito a área, né? Na UERJ, na graduação da Geografia, eu fiquei, até hoje, sou colaborador do Grupo de Estudos Ambientais, que é coordenada pela professora doutora Nádia Castilho, que é uma referência na questão de biogeografia. Também foi ali que comecei a ter essa visão mais do ambiente, de zonas de amortecimento, unidade de conservação. Ela tem uma larga experiência nisso. Ao passo que eu comecei a entrar na parte ambiental, eu abri uma empresa de consultoria geoambiental, que é a Ares. Então, até hoje, ela ainda existe, né? Mas mais para consultoria. Tá? Dentro da Fiocruz, já na especialização, eu entrei no laboratório de monitoramento epidemiológico da Fiocruz, que é o LabMap, e lá eu ficava responsável por fazer esse monitoramento, ver como é que está, né, o desenvolvimento do perfil epidemiológico, tanto no tempo quanto no espaço, quando se tem um grande empreendimento. Pronto, aqui a gente trabalhou foi o primeiro que eu trabalhei, a implantação do polo petroquímico do estado do Rio de Janeiro, com o PERJ. Então, como é que a implantação de uma obra desse tamanho, que depois até mostra o tamanho, de vários maracanãs, de vários campos de futebol muito grandes, dá para ver demais de satélite de cima, a área de terraplanagem que foi, qual é o impacto que aquilo gera na saúde daquela localidade. Aí a gente observa o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, aumento de internação, porque o fluxo de pessoas, né, é muito grande, de trabalhadores. Então, uma série de problemas que o empreendedor tem que pensar e mitigar, né, por conta dessa análise, né? Então, o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e o relatório de impacto ambiental, desses grandes empreendimentos e dos pequenos também, ele contém o vetor saúde. Muitas vezes é negligenciado, né? Mas como era uma obra da Petrobras muito grande, não foi negligenciado e foi contratado do nosso laboratório para fazer esse específico, e depois foram feitos outros, tá? Ainda na Fiocruz, né, tem o Arboalvo, que é onde eu trabalho, no projeto Arboalvo também,
que aí é para vocês, a gente é um projeto que é financiado pelo Ministério da Saúde, que é para estratificar áreas dentro a nível Brasil e também intramunicipalmente, dentro dos municípios, áreas onde tem um maior risco de acontecer epidemias de dengue. Por que isso, né? O Estado brasileiro hoje não tem condições de manter uma política que era preconizada até a década de 80, que era a erradicação do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. A complexidade urbana brasileira hoje não permite isso, né? E também os recursos financeiros que teriam que ser envolvidos e também a questão ambiental, porque antigamente se pensava em fazer isso jogando DDT em cima de tudo, né? Mas hoje não pode se fazer isso. Então, a ideia é o quê? Você priorizar áreas que tenham maiores características, né, determinantes, que a gente socioambientais e epidemiológicos, que expressem ali áreas de maior risco, que respondam à maior carga daquela epidemia, e você atuando ali, você vai conseguir mitigar com menor custo e com maior eficiência, tá? Ainda na Fiocruz, eu coordeno as redes FITO, né? Então, a redes FITO foi até, digamos que a gente tem uma interação grande lá no polo da biodiversidade. É uma rede que a gente vai ver mais para frente, com vários núcleos no país, onde a gente tem diferentes atores que vão estar trabalhando e promovendo ali o desenvolvimento das cadeias produtivas dos fitoprodutos, né? A gente nem fala mais de fitomedicamentos, a gente fala fitoprodutos para estar abarcando o maior número de pessoas e atores. Então, a gente junta ali desde o agricultor ao financiador, a empresa, e a minha função, na verdade, é tentar, nesse caso, desse trabalho específico, é tentar articular esses atores. Aí eu utilizo as ferramentas de geoprocessamento, as ferramentas de mobilização social para estar fazendo esse tipo de trabalho, tá? É menos epidemiológico aqui, digamos, o meu trabalho. Embora a gente acabe usando também, no caso, de farmácias vivas e outras coisas, você faz o levantamento do perfil epidemiológico daquela região para você já também alinhar qual tipo de planta, fitoprodutos, fitomedicamentos são mais alinhados àquele tipo de agravo, né? Então, hipertensão, você vai utilizar um tipo de plantas medicinais que podem estar utilizando, doenças, saúde mental, então você vai utilizar plantas com capacidade ansiolítica, né, de combate à ansiedade, então ele também se utiliza também. E, mais recentemente, já vai fazer um ano e meio, eu estou como docente lá na Universidade Veiga de Almeida, que é uma universidade particular aqui no Rio de Janeiro, e montei um grupo dentro do CNPq, que é o Laboratório de Inteligência Geográfica em Ambiente e Saúde, que é o LIGAS, tá? Que é esse logozinho aqui. E eu coordeno esse laboratório, e hoje a gente está basicamente com duas linhas, né, que é avaliar o impacto da Covid na saúde da população, do pós a pandemia, o que o Covid prejudicou, ou pela questão da superlotação dos serviços, mas também na questão orgânica, né? O que o Covid mexeu na nossa parte orgânica, que possa estar possibilitando novos agravos estarem surgindo, ou também agudizando outros já pré-existentes. Então, a gente vai fazendo uma linha de base antes pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, e fazendo esse monitoramento dos grandes grupos de causa, e depois a gente vai estar entrando, selecionando os grupos principais, a gente vai estar entrando. E recentemente, por conta da crise humanitária lá nos Yanomamis, a gente também está trabalhando junto num grupo de geógrafos que se reuniu, num grupo chamado Geo Yanomami, e a gente lá dividiu algumas tarefas para estar ajudando, né, uma atualização, um reconhecimento territorial daquela área, para estar servindo de suporte aos trabalhos lá das equipes de emergência, tá? A gente vai estar mostrando um pouquinho aqui mais para frente. Então, é um pouco isso. Aqui só a parte visual, então, aqui o meu trabalho no LEDAC era nisso aqui, né, nesse armário que a gente chama, que é a câmara de fluxo laminar, que é onde você fica trabalhando no ambiente asséptico, né? Ali dentro não tem contaminação, então fazer a cultura de células e tal, para depois fazer os testes. Aqui é um exemplozinho de como é um teste, digamos, de antiviral. Você vai colocar aqui aqui é o controle, então as células inteiras, bonitinhas, né? E aqui você vai colocar as suas drogas. Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas vai ter célula arrebentada, que não vai estar grumada aqui. Aí é o vírus atuando. Se tiver igual o controle, aqui o extrato, a grosso modo, ele funcionou, ele impediu do vírus funcionar.
Era um trabalho muito, digamos, confinado. Também não falei isso. Muito do que me motivou também a estar fazendo essa, digamos, que não foi uma migração, mas a princípio seria, né? Na minha cabeça seria, depois é que eu vi, é que nesse meio tempo, né, eu tive a perda do meu irmão também, então ficou muito complicado. O meu irmão era mais novo, né? Tava muito complicado para mim ficar sentado num fluxo, sabe, assim, parado, 4, 5, 6 horas olhando célula. Então eu precisei, né, de um pouco mais de áreas, parecer, e repensar um pouco a vida. Aí eu abri lá para geografia. Então teve também essa questão que a gente é isso, né? A gente não é só linha profissional, a gente é um todo, tá? No grupo de estudos ambientais da UERJ, como eu falei, eu comecei a trabalhar com a zona de amortecimento de parques. Esse aqui é um maciço da Pedra Branca, aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem 2 florestas urbanas dentro da cidade do Rio de Janeiro, que são bem grandes, que é o maciço da Pedra Branca e o maciço da Tijuca. Então, são áreas verdes bastante consideráveis, e aqui era definida a zona de amortecimento desse parque. Tá? Então, aqui declividade, aí uso do solo, e aqui já utilizando bastante o sistema de informação geográfica, já tendo uma larga experiência nessa parte. Né? E aí a gente construiu, como eu falei, o guia digital do Maciço da Pedra Branca. Pode ver que já é um SIG web na internet, então as pessoas tinham acesso a esses planos de informação que a gente foi colocando em uma forma de shapefile pela internet. Então a ideia, e aqui os pictogramas, né, com as trilhas, a ideia era eles poderem, né, facilitar tanto o manejo do parque como também o turismo no parque, um turismo ordenado e sustentável. Então é a ideia do projeto. Né? A gente fez outras coisas mais, mas a ideia aqui é só mostrar um pouco, tá, do que eu fazia lá. Na Ares Consultoria Espacial, eu trouxe aqui um trabalho que a gente, ainda de vez em quando, a gente faz. Aqui é a modelagem. Aqui tem um porto, né, e um terminal de diesel, de recebimento de diesel. Então, tem a modelagem, né, de derramamento de óleo num tempo bom, num tempo ruim, né, com bastante chuva, então o mar revolto. Então tem essa modelagem, né, matemática, que a gente faz em outro programa, e depois traz essa informação para o GIS, e a gente faz o mapa da dispersão da pluma de óleo, tá, para a gente entender. Mas para que isso aqui? Porque na ideia principal, o produto principal é isso aqui, é o mapa de vulnerabilidade. Então a gente mapeia toda a costa, né, e, lógico, seguindo os padrões da ANP, do IBAMA, e a gente vai mapear, e esses pictogramas indicam, né, as vulnerabilidades, né, os pontos vulneráveis desse litoral para caso aconteça um derramamento de óleo nessa baía, que é a Baía de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Aqui é uma baía menorzinha, Joaquenga, mas a baía toda como um todo aqui, que essa aqui é de Sepetiba. Então, só para mostrar um pouco o que a gente faz na Ares, né, e ainda trabalhamos com essa parte, mas aí aqui é uma parte bem mais ambiental mesmo. Tá? Pessoal, se tiver qualquer dúvida aí, pode falar. Aqui, como eu já tinha falado um pouco, né, do Laboratório de Monitoramento Epidemiológico, né, o LabMap. O que é isso aqui? Esse mapa aqui são dos 3 municípios que a gente atuava, e o pano de fundo aqui, esse kern, esse mapa de densidade, que a gente chama, ele era de um ano anterior, né? Então, o mapa aqui no caso de dengue. Então, aqui as áreas aqui são as áreas quentes, onde tinha mais dengue, no ano de 2013. E a gente estava monitorando aqui os casos de 2014, tá vendo? Pontinhos. Então, a gente estava avaliando se de um ano para outro, a gente fazia isso de 3 em 3 meses, na verdade, se os casos estavam saindo do padrão esperado do ano anterior. Tá? E a gente também tinha o do período maior inteiro. Então, a gente fazia uma análise se eles estavam saindo do padrão que a gente chamava estrutural, que era uma série histórica de 5, 6 anos, então era um padrão mais fixo, né? E o padrão conjuntural, que podia ser do ano passado, porque, por exemplo, a dengue, aí que digamos, a graduação em microbiologia também me facilitou, e facilita até hoje. A dengue, ela tem um componente muito importante, que é a imunidade. Se eu tenho dengue, se eu tenho uma epidemia de dengue no ano anterior, provavelmente no ano seguinte, os casos não vão cair no mesmo lugar, porque aquelas pessoas que tinham que pegar, já pegaram e desenvolveram imunidade, aquele sorotipo, né, daqui que está circulando naquele ano. Então, você tem que saber isso para saber, não, então aqui não é uma área crítica para dengue, não, ela é uma área receptiva, é por conta da imunidade, teve
um fator de confundimento, que a gente chama que é a imunidade, tá? E aqui foi com tuberculose. Então, com esse tipo de trabalho, desse mapeamento, a gente conseguia ver tanto a mudança de um padrão para o outro, como também você consegue analisar a parte espacial, né? Os centros mais, digamos, mais quentes para cada tipo de agravo. A gente também fazia o mapeamento, que eu coordenava essa parte, de uso do solo, né? Então, a gente fez o mapeamento de uso do solo. Eu não sei se... Deixa eu ver se tem como eu... Não vai dar, mas tem aqui ó, esses pontinhos bem pequenininhos aqui em rosa, eles são... A gente chegou a mapear a casa isolada ao longo da área rural, então as casinhas mesmo. Então, a gente fez um mapeamento bem refinado, porque a gente precisava, para estar mapeando os casos, né? Esse município aqui, Cachoeira de Macaculha, é bem rural, como Guapimirim está deixando de ser e Itaboraí não é. E a gente mapeou também vocês estão vendo aqui esse degradê de rosa, que é a área de ocupação. E por que a gente fez esse mapeamento de uso do solo através de rastreamento remoto, e aqui no caso até de interpretação visual mesmo, tão refinado? Que a ideia era com a gente, na época estava um período intercensitário, né, do ano de 2000, né, para 2010, e a ideia aqui foi estar fazendo a projeção populacional pelos padrões. Então, eu tinha a população em 2000, uma imagem de satélite, um uso do solo, então eu conseguia ver aquela classificação, área de alta densidade, tem 100 pessoas. A área de alta densidade, no ano de 2010, com o censo de 2010, e aí com esses padrões, eu conseguia, através do novo mapeamento da imagem de satélite, ter uma projeção de população pelo padrão da imagem, né, pela estrutura de rugosidade, de cor, né, pela assinatura, melhor, o termo é esse, assinatura espectral para cada classe de ocupação. E a gente chegou a resultados bastante interessantes, só que aí depois o censo começou a liberar com mais velocidade as informações de população, não precisou mais tanto a gente fazer isso. Mas é uma solução para quando você tem áreas que não são abarcadas pelo censo, mas o recorte, né? Embora hoje o censo vai ser liberado por grade, né? Porque a gente chama de grid, né? Raster. Então, você vai poder modelar a sua população por recorte de interesse. Não vai ser só por setor censitário. Aqui no arbo-alvo, então, a gente fazia do que? Definindo a área aqui é Belo Horizonte. Então, essas áreas rosinhas, os pretinhos aqui são os bairros de Belo Horizonte. Na verdade, é a área de abrangência, porque lá tem mais de 360 bairros, então é inutilizável para análise, né? O recorte de bairro, que é um recorte bem muito doido. E a gente utilizava de abrangência, que é o que o pessoal também da prefeitura utiliza. Então, em rosa, são as áreas de maior risco para dengue, no período de 2014 a 2020, então uma série histórica bastante grande. E dentro da própria área, a gente também delimita, né, quais são as áreas com maior risco dentro daquelas áreas de risco, com maior risco relativo, que aí é uma medida epidemiológica que a gente utiliza dentro da análise espacial. Então, dentro do município como um todo, o serviço de saúde vai se priorizar aqui, em vez de pegar o serviço como um todo, o município como um todo, que é inviável, tá? Então, é um pouco que a gente faz no arbo-alvo. Mas a gente também trabalha com mapas de vulnerabilidade dentro do arbo-alvo. Então, a gente faz, aqui são dados de pluviosidade ao longo dos anos, né? Então, a gente baixa de satélite, tem os CHIRPS, né, que a gente consegue o dado de pluviosidade a nível mensal. Então, a gente consegue identificar, ao longo do ano, as regiões que mais chovem, as que ficam mais secas. Então, isso vai entrar dentro de uma modelagem, digamos, geográfica de vulnerabilidade. Também fizemos o quê? Um estudo da mancha urbana, né? Para onde a mancha urbana está crescendo ao longo do tempo. Então, a gente percebe aqui, ó, em 84, aqui já era esparso, né? Já em 2000 já não é, então cresceu para cá, e a gente foi vendo de 84 para 2000, de 2000 para 2017. Com isso, a gente consegue estabelecer os vetores de expansão urbana consolidada, que são esses de 84, né? Que são áreas que já se expandiram faz um tempo razoável, e esses de 2000 a 2017, que é uma expansão urbana mais recente, que para dengue
é o mais complicado. A consolidada, geralmente, o serviço público já conseguiu ou suprimir as demandas, ou a própria população, através da resiliência, das coisas, ela consegue suprimir, a questão da água, né? Algumas coisas nesse sentido, tá? Então, para vocês perceberem que, assim, a dengue, não, tem muita geografia nos estudos das doenças como um todo, da dengue, então, que é urbana, tem bastante na parte urbana, né? Mas é que a gente fala, né? Todo agravo acontece num lugar e em um tempo. Então, tem toda a questão da análise espaço-temporal, e aí a geografia entra com muita propriedade de estar fazendo esse tipo de análise. Aqui era para tentar, ali eram os indicadores mais estáticos, né? Aqui já são indicadores mais conjunturais. Então, aqui são as linhas de ônibus em Belo Horizonte, e a gente tem o volume de número de passageiros por cada linha. Então, a gente botou isso primeiro no shape de linhas, né? Só que aí a informação fica mais truncada, a gente consegue trabalhar para um mapa de densidade inicial, aqui pelas linhas, então você consegue ter onde é que a maioria das pessoas estão circulando na cidade ao longo do dia. Então, e ali a possibilidade de uma pessoa com dengue encontrar uma pessoa sem dengue e com mosquito também ao mesmo tempo ali, nesse tumulto, nas empresas, nas universidades, nas estações, é muito maior, né? Porque a dengue, ela precisa que tenha duas pessoas próximas, né, para o mosquito infectar, dar o tempo de maturação e poder infectar outra. Tem um tempinho, mas tem que ter essa, digamos, densidade populacional para poder disparar uma epidemia, né? Aqui já é um outro tipo de análise também de conjuntura, lá em Belo Horizonte, falando só do Rio, né? Lá em Belo Horizonte, o pessoal, aqui no Rio, a coleta de lixo é pública, né? É uma empresa pública, com o URB. Lá eles terceirizaram. E a empresa, ela recebe por volume coletado, né? Então, eles têm os dados certinho de onde eles coletam o lixo, porque eles têm esse dado porque eles recebem por isso, né? Então, tem um lado bom nesse sentido, que é você conseguir esses dados. Então, aqui em azul é onde ele tem coleta, em vermelho é onde eles não têm coleta, onde eles não vão, né? Que são as áreas mais periféricas. E aqui a gente consegue, né, ter um volume de lixo coletado. Então, para a dengue, também isso é importante. Então, isso aqui é um dado que eles conseguem produzir mensalmente. Então, para você conseguir ter uma análise conjuntural, querer responder em tempo oportuno a uma epidemia, também é sempre bom a gente conseguir ter indicadores conjunturais, que a gente chama. Tem os indicadores estruturais, que vão estar retratando ali a estrutura do território, mas é importante que a gente tenha, né, indicadores conjunturais, que vai mostrando, né, os fluxos e como é que esses fluxos se relacionam com os fixos, né? Então, são indicadores muito mais difíceis de construir, muito por conta, não tanto da arquitetura, da construção deles, mas muito mais por obter o dado, né? O Brasil ainda, nesse ponto, tem uma fragilidade na produção dos dados e muito mais na consolidação e organização dos dados, né? Tem muitos dados, se a gente vê na universidade, na Fiocruz, também muitos grupos de pesquisa produzindo muitos dados, mas ainda não tem um sistema de integradores. Tem o INDE agora, na questão espacial, que já facilita bem, né? Mas ainda estamos engatinhando nesse ponto com relação a outros países. Mas também estamos muito à frente em relação aos outros, né? Na América Latina, a gente, tirando o México, que tem uma base legal, a gente está muito à frente na questão espacial, né, dos outros países. Aqui, aí já nas redes FITO, né? Então, aqui é o mapa dos núcleos que a gente tem, está desatualizado, tem mais núcleo, mas basicamente, então, a gente faz esse mapeamento dos núcleos das redes FITO. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui ele agora está em tempo real, tá vendo? Então, a gente tem os núcleos das redes FITO, só que a gente não tem só a localização. A gente tem um formulário e tal, que aí os integrantes dos núcleos, eles vão estar trabalhando com a gente. Esse aqui é o grupo CHIP, núcleo CHIP, tá? Que fica lá em Belém. Tá? Então, trabalha muito com a questão da comunidade quilombola, e a gente chega aqui a nível de quê? Aí mapeia a área de atuação desse núcleo, que são esses 3 municípios, os 4 municípios aqui. A gente mapeia também os atores coletivos, né, desse núcleo. Então, por que a gente não mapeia os atores individuais? Porque a questão,
aí compromisso ético, né? Não vai mapear as pessoas, tá? Então, mas assim, a Emater de Capanema, tá lá mapeada, deixa eu ver aqui uma outra. Uma comunidade quilombola de Tipitinga. E por que isso é importante para dentro de um trabalho em rede, né? As pessoas têm que saber o que tem dentro da rede e onde estão para se conectarem de maneira mais eficiente. E também, quando a gente vai escrever projetos para fomento, ajudar eles a escreverem projetos para fomento, fica muito mais fácil quando você conhece o seu universo e quais atores tem no seu território, você consegue planejar melhor um projeto, tá? Deixa eu passar. Aqui foi o que eu mostrei ali funcionando, né? Uma outra parte do trabalho das redes FITA, que além dos núcleos, a gente também estabeleceu em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, agora mudou, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, são os polos da biodiversidade. São polos que, digamos, é uma visão ampliada do núcleo, né? Ele tem a mesma função, só que numa visão mais ampliada, a nível municipal, estadual. Esse polo aqui era o Joacatinga, ele abarcava Pernambuco aqui e Paraíba, só que com é isso, né? Ser humano é ser humano. Então, não conseguimos manter Paraíba e Pernambuco juntos, né? Porque haviam atritos, né? E tudo mais. E aí acabou que ficou o Joacatinga, ficou para Pernambuco, e a gente criou o polo Mandacaru, né? Que ficou abarcando, né? Em si foi até bom, que a gente ficou com 2 polos, na verdade, 2 polos. E hoje o Mandacaru está bem mais organizado que o Joá. O Joá acabou ficando, que é uma coisa ruim, ficou muito vinculado a um projeto de pesquisa de uma única pesquisadora, o que não é a ideia dos polos. Os polos eles estão ali para desenvolver, como fala, né, regionalmente, né, desenvolvimento regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional não tem a função da CAPES, CNPq, por exemplo, que é financiar projetos de pesquisa. Ele tem, a função dele que é articular os atores e financiar essa articulação, né, para desenvolver o território. Então, a gente também tem essa função, que aí, de maneira mais, digamos, mais focada do que nos núcleos, a gente tenta fazer o quê? A ligação de quem produz, os produtores, né, no caso, com quem ou comercializa ou industrializa, né, quem vai colocar aquilo dentro do mercado. E aí a gente se utiliza dos outros atores, como as ONGs, as universidades, funcionando, entre aspas, como enzimas, né, que vão catalisar esse processo. Né? Por exemplo, a Priscila tem um projeto de mapear as cadeias produtivas. Como é que isso aí, com certeza, ajuda nesse digamos, objetivo principal, que é juntar as 2 pontas. Como é que eu vou juntar as 2 pontas se eu não conheço onde é que estão essas 2 pontas? Aí que eu não vou juntar mesmo. Então, a ideia que a gente tem dentro dos polos é um pouco essa, né? A gente está juntando essas 2 pontas, os produtores e quem dispensa, né? E as universidades e os outros atores, e a gente mesmo, está catalisando esse processo, e sempre com a visão de proteção com o setor, com um setor mais frágil, que são os agricultores, né? Que são os mais fragilizados e os mais vulneráveis, por conta também aí às vezes acontece, né? E a gente bate de frente, mas a gente explica e mostra, depois que as pessoas entendem também não falam mais. A indústria, mas cadê a produção? Não, o produtor não vai produzir por produzir, o agricultor, sabe? Ele tem a questão da sobrevivência dele, ele não vai plantar, sei lá, 5 hectares de babosa se ele não tiver um comprador garantido, né? Para fazer shampoo de babosa, o que for. Ele tem que ter uma saída garantida. Agora, a gente também entende a indústria, que a indústria fala assim, não, mas se eu não tiver a garantia da consistência da produção, né, da perenidade, eu não posso me planejar para produzir. Então, a ideia do polo é um pouco essa, juntar as pessoas, as entidades que necessitam, um necessita do produto e o outro produz, só que muitas vezes eles não casam, tá? E a ideia é um pouco essa. E aí no polo a gente identifica, não, a gente precisa a indústria fala, não, eu quero tanto da babosa, mas com essa especificação. Então eu quero tanto de manteiga de cacau, como aconteceu no polo da Aroeirinha. Só que aí o cacau do polo Aroeirinha ia para São Paulo para virar manteiga para voltar
para as indústrias de cosmético da Bahia, não tinha muito sentido, né? Então, aí, então vamos comprar, então, o maquinário para fazer manteiga de cacau aqui. Só que aí não tinha treinamento. Aí entrou a Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia para treinar o pessoal a utilizar a máquina. Então, o polo funciona mais ou menos um pouco nesse sentido. E a gente, junto com o Ministério, é quem coordena esse processo. E agora, né, com a retomada de governo, né, tendo um governo de fato, né, a gente está conseguindo ter perspectivas de avançar. A gente, durante esses 4 últimos anos, a gente resistiu, a gente conseguiu manter o programa de pé, né, o que foi um grande ganho, e agora a tendência a gente está avançando bem. Inclusive, um dos coordenadores gerais das rotas, que tem a rota da biodiversidade, mas tem a rota do cacau, do caprino, tem diversas rotas, né, é docente da Universidade de Campina Grande, né, que trabalha com zootecnia, então tem uma visão interessante do território, tá? Então, acho que a gente tem tudo para estar avançando bem nessa temática. Senão eu vou... Aqui é outro trabalho da Gente Chito, que foi um trabalho que a gente fez lá no extremo sul da Bahia, com assentamentos do MST. Então, a gente participou da transição agroecológica. Eram assentamentos recebidos, né, como compensação. Na época, era da... Agora não vou lembrar... Aracruz, que era uma empresa que trabalhava com eucalipto, lá é uma região onde a monocultura do eucalipto entrou com muita força, então lá, se vocês olharem nos jornais, colocar hoje o MST baiano do extremo sul da Bahia é bastante ativo, porque eles têm esse embate, e a gente participou junto com a Exalc do processo de transição agroecológica. A nossa parte na tarefa era fazer a parte territorial, a parte geográfica, inserir as plantas medicinais dentro das SAFs, né, dos sistemas agroflorestais, e também fazer o levantamento da população, né, da saúde da população dentro desses territórios. Então, aqui, se vocês olharem, 12, 13, 8 são os lotes, né, de cada família, então vai definindo. Cada grupo de famílias, e cada triangulinho desse é um lote. E aqui era um estudo dos problemas de declividade, né, de vossoracamento dentro dessa comunidade que é o Bela Manhã, né? Então, aqui a gente fazia a identificação dessas áreas de vossoracamento, que eram as cabeceiras também das nascentes, então tinha um problema de a gente conseguir água lá. Então, a gente trabalhou também com essa parte bem de geografia física, né? Então, também tirar essa visão dicotômica que durante muito tempo perdurou na geografia, mas acho que hoje em dia está cada vez menor, né? Ainda existe dentro das universidades, mas está cada vez menor, né? Acho que a gente tem que trabalhar com geografias temáticas, né? Com geografia da saúde, vai embarcar tudo, né? Então, geografia ambiental, vai embarcar tudo, agrária, você não tem como trabalhar agrária sem saber um pouco de pedologia, né? Então, é muito bom esse caminho que a geografia está adentrando, né, nesse sentido. Aqui é só um exemplo, né? Então, a gente também mapeava, né, fazia uso do solo dos municípios onde estavam esses assentamentos. Por exemplo, esse verdinho claro que está aqui, tudo é eucalipto, tá? No município de Alcobaça. Deixa eu ver aqui, olha o percentual de eucalipto. Quase 40% do município era de eucalipto. Outros 40% é campo e pastagem. Então, você percebe que o município em si tinha muito pouco de terra sobrando para agricultura de subsistência, agricultura familiar. Então, é algo que reduz muito, realmente, a biodiversidade, né? Então, era um problema de saúde, além do que se utilizava, tá vendo, muito agrotóxico dentro do eucaliptal. Então, as comunidades queriam fazer agricultura orgânica, mas eram vizinhas dos campos de eucalipto. Então, sempre também eram atingidas, né, pelos venenos. Volta e meia ondas de infestação de insetos, né, por conta que no eucalipto tem muito pouco passarinho, muito pouca ave, né, então os insetos se proliferam com uma grande quantidade. Então, toda essa temática que a gente também trabalhava. Voltando, a nossa área ali era saúde e agroecologia, né, transição agroecológica, mas você não tem como abdicar desse arcabouço para você trabalhar com isso. Aqui não era mais de saúde. Boa parte dos assentamentos, vou ter que acelerar, boa parte dos assentamentos
não tinha cobertura dos programas de saúde da família. Então a gente chamava... E por que eles não tinham? Eles eram invisíveis ao município. Os municípios não sabiam onde ficavam essas comunidades. Então a gente entrou num acordo com o município, foi o seguinte, vocês garantem 100% de cobertura nos assentamentos, no município como um todo, e que a gente faz o remapeamento das áreas do PSF. Isso aqui eram as áreas do PSF de Alcobaça, né? Não era 100% coberto, tudo disforme, não seguia orientação, de 700 pessoas, né? 500 pessoas na área 700 pessoas na área urbana, 200 na área rural, não seguia nenhum padrão, e a gente fez o trabalho de diferenciar os PSF, as microáreas, para cada, e a gente fez retirando a invisibilidade dessa população. Aí a população passou a ser coberta, ter médico pelo menos uma vez a cada 15 dias, enfermeira toda semana, o que faz uma diferença absurda na questão da saúde. Né? Você está promovendo saúde, em vez de estar esperando estourar e chegar para o hospital, você faz esse tipo de trabalho. Mas a invisibilidade cartográfica, que a gente chama, é um problema muito sério que acontece com as comunidades mais vulneráveis. Muitas das vezes tem programas de assistência dentro das prefeituras, mas aquelas comunidades são invisibilizadas, né? Elas são ou propositalmente, né? Ou às vezes mesmo por falta de conhecimento. Né? Estamos chegando no final. E aqui, trabalhando no Ligas agora, não sei se está vendo direitinho, aqui, essa limite branco aqui, é a terra Yanomami, lá em Roraima. Então, através de sensoriamento remoto, de imagem mais recente, eu esquadrinhei esse território de 5 em 5 quilômetros, fiz quadrículas de 5 em 5 quilômetros, e fui vendo a imagem de satélite de dezembro de 2022, onde tinha possíveis aldeamentos. Então, eu atualizei a base de aldeias. Por exemplo, a FUNAI está com uma base de 300 e poucas possíveis aldeias. Essa que eu fiz tem 500 e cacetada, né, mostrando que provavelmente, aí é uma hipótese nossa, que a gente está vendo aí, provavelmente tem a questão do mapeamento, mas não ser tão atual, da FUNAI não estava tão atual, mas nesses 4 anos que ela foi, digamos, esmagada e suprimida, mas também tem a questão pela pressão do garimpo, as aldeias maiores, elas se pulverizaram em aldeias menores, mais espalhadas pelo território, como uma estratégia de sobrevivência. Obviamente, isso aí necessita de uns estudos mais aprofundados, né, para estar avaliando, que é a ideia depois de estar fazendo. Um outro estudo que a gente fez, além de atualizar, né, a base de aldeias, possíveis aldeias, foi através também da imagem, né, de satélite, ao longo do tempo, né, esse rio em 2014 e esse mesmo rio em 2022. Foi avaliar o impacto, né, da mineração nos rios, pela coloração da sua água, né, para você ver o material em sedimentação. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, tá vendo? Aqui em 2014, olha como é que era o rio, a cor do rio, e agora em 2022. Então, você consegue estar avaliando, o sensoramento remoto, o possível impacto naquele rio. Tem impacto, né, de granulometria, de sólidos em suspensão, isso é claro, pela imagem, isso a gente pode afirmar. Contaminação por mercúrio, quase 100% de chance de ter, mas só com teste mesmo no laboratório que a gente pode afirmar. Mas esse impacto aqui são impactos muito grandes, porque esses rios que nascem aqui nas áreas de maior mineração agora no Roraima, eles descem para cá, vêm para o Rio Branco, que é esse aqui, e vão cair no Rio Negro e vão cair depois no Amazonas. Então, toda essa calha desses rios estão sendo prejudicadas, ou de forma mais direta, como mais indiretamente, mas de toda forma, toda essa área está sendo bastante impactada. Tá? A outra também, mapeamento que a gente fez, aproveitando que estava mapeando as aldeias, eu mapeei também, né, as pistas de pouso. E a gente percebe que elas se concentram na área onde tem maior poluição, maior mineração, e nessa área aqui, que já é uma área ocupada pelo agronegócio dentro da terra Yanomami, que é bem perto de Boa Vista. A gente já percebe que tem aquele padrão aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar. A parte de espinho de peixe, tá vendo? Que aqui já é ocupada, aqui nem mais tem aldeia, praticamente, na verdade. Já é uma área que, se eu sou gestor, eu travo aqui, porque se deixar do jeito que está, as pessoas vão se sentem mais impelidas a continuar entrando. Tá? Então, agora aqui, para caminhar
o fim, que eu acho que eu já estou até passando do horário. Tá tranquilo, viu? Tá? Então, aqui é mais falar um pouco mais detalhe de dois trabalhos, né, que na área de geografia da saúde que a gente utilizou aqui, tá? Então, esse aqui é o primeiro, então é a análise espacial dos determinantes socioambientais para a leptospirose no município de Itaboraí através de uma abordagem ecossistêmica. Esse artigo foi publicado na IGE, que é a Revista Brasileira da Geografia da Saúde. Eu recomendo a todos estarem vendo. Então, aqui é o município de Itaboraí, aqui é o Rio de Janeiro, né, o estado, o município fica aqui é o limite do município, e aqui são os bairros do município. Tá? Qual foi a ideia desse trabalho? Foi inicialmente através de planos de informação basicamente físicos, né? Então, aqui, ipsometria, tá? Aqui, declividade, aqui, geomorfologia, aqui, pedologia, hidrografia e aqui, o uso do solo. Através de análise multicritério, que é uma análise que a gente vai juntar esses diferentes planos de informação com diferentes pesos e notas, a gente vai chegar no mapa síntese. E esse mapa síntese que a gente criou aqui foi áreas propícias à inundação. Então, como é que eu fiz isso? Né? Então, a gente dividiu em classe, por exemplo, as áreas de ipsometria. Né? Então, a gente vai... Quais são as áreas que sejam mais propícias à inundação? São as áreas de baixa altitude ou de alta altitude? Não, então as de baixa altitude têm mais propensão, né, a inundar. Mas se for também muito alto, mais plano, ela pode inundar também, né, no caso. Então, por isso aí entrou a declividade, né, e a geomorfologia, para ver se é a planície, a escarpa. Então, todos esses planos foram sendo conjugados. E a pedologia também entra, porque se tem um solo que ele tem pouca capacidade de infiltração de água, aquela área vai tender mais a inundar também, tá? Áreas de rios de terceira, quarta, quinta ordem, que são áreas onde concentra, né, a drenagem daquelas bacias. São áreas que tendem a inundar mais também. Então, a gente foi classificando esses diferentes planos de informação no sentido visando a área de inundação, fizemos essa classificação de cada plano de informação, depois cruzamos através da metodologia de multicritérios. Aqui a gente deu pesos iguais para todos os planos de informação, mas a gente poderia dar pesos diferentes e tem várias técnicas diferentes. Eu posso falar assim, não, para mim a declividade é o mais importante, eu quero que ela tenha peso 4, 40% do peso do mapa de inundação tem que ser por conta da declividade. Você pode fazer isso. Tem vários métodos para estar definindo os pesos. Um dos mais utilizados é a HP, que a gente chama, né, que é a análise de processos hierárquicos. Também a gente utilizou o uso do solo. Então, áreas que são antropotizadas, urbanizadas, tendem a ter mais problemas de inundação, porque elas são impermeabilizadas. Tá? Então, juntando todos esses planos, que aí não vão entrar nos pesos, né, nesse nível de detalhamento, a gente juntou esses planos de informação através de um multicritério e chegamos a uma modelagem, que a gente chama de modelagem geográfica, da área mais provável, né, maior risco de inundação. Eu chamaria hoje de receptiva, né, a inundação, nesses 3 municípios. Tá? E como é que a gente utilizou assim, mas será que esse modelo que eu fiz, dando essas classes, esses pesos, ele está condizente com o que acontece na realidade? A gente até, por trabalho de campo, a gente já conhecia e sabia, né, digamos assim, de forma empírica, que era mais ou menos aquilo mesmo. Mas a gente preferiu também trabalhar de maneira mais quantitativa. Então, a gente foi na Defesa Civil, né, desses 3 do estadual, e pegamos os dados de inundação, pontos de inundação, de enchentes, que foram fornecidos, né, pelas prefeituras da Defesa Civil. E tinha lá o lat long. E a gente chegou em cima. E aí, para nossa surpresa, né, tirando essas áreas aqui, são áreas já na parte da serra, né, a maioria dos pontos de enchente, que é um pouco diferente, inundação, enchente é a área que enche, mas também esvazia mais rápido, a inundação é mais perene, a gente percebe que quase todos os pontos de enchente caíram dentro das áreas que a gente definiu a priori como área mais receptivas à inundação ou barra risco. Então, a gente
considerou que esse modelo estava adequado, um modelo que estava expressando o que estava acontecendo ali na realidade com relação à inundação. Só que o trabalho, a gente queria trabalhar conjugando diferentes visões ecossistêmicas. Então, a gente teve um outro trabalho pregresso, que foi o quê? Delimitar as áreas críticas socioeconômicas do município de Itaboraí. E aí, com o trabalho de campo mesmo, a gente pegou a base, né, da assistência social do município, com as famílias que eram assistidas, e fomos a campo nessas áreas, delimitar as áreas que eram mais críticas socioeconomicamente, e também fizemos isso também por estacionamento remoto, vendo por imagem satélite áreas que a estrutura visual, né, o tecido urbano era representativo de áreas mais precárias. Fizemos esse mapeamento indo a campo, né, tirando fotos e tudo mais, que são essas áreas vermelhinhas que estão vendo aqui. Quando a gente joga dentro das áreas de inundação do município de Itaboraí, a gente vai perceber o quê? Né, porque a gente, dentro da geografia, na área ambiental, a gente chama de racismo ambiental. Né? As áreas críticas econômicas, sociais do município, elas estão nas franjas da inundação, né, nas áreas de inundação, basicamente, dos rios, dos corpos hídricos poluídos. Então, foi as áreas que sobraram para essa população estar ocupando. Então, já é uma relação que a gente buscou mostrar, simplificar, e a gente conseguiu. E aí, a outra, que é para, digamos, era o nosso desfecho, que é porque esses dois condicionantes, né, água, veiculação hídrica, que é a inundação, a questão socioeconômica, do lixo e da presença do vetor, que seria o rato, né, a parte socioeconômica estava explicando para o nosso desfecho final, que era a leptospirose, que é uma doença transmitida por veiculação hídrica associada, né, à urina do rato. E a gente pegou os casos de leptospirose no município de Itaboraí e jogamos em cima. E a gente percebe que, primeiramente, caem quase todos dentro das áreas críticas, né, definidas, que caem dentro da área de inundação. Você não vai ver muita leptospirose, tirando, sempre tem um ou outro caso que também caiu fora, mas basicamente quase todos caíram dentro das áreas de inundação. Mostrando, né, como é que a gente sai de uma abordagem ecossistema, a gente sai de uma modelagem de geografia física, basicamente, né, definindo áreas de inundação, vai para uma geografia, digamos, bem humana, digamos, que é você definir áreas críticas socioeconomicamente, com trabalho de campo, indo visitar campo, conversando, e a área, digamos, da saúde, geografia da saúde, que, na verdade, a geografia da saúde, ela abarca todas essas áreas, né, que é uma geografia temática, como a geografia agrária. Estou falando, as geografias temáticas, elas tendem a ter essa questão da síntese, né, num território, um determinado tema. Então, a gente conseguiu estar mostrando isso, né, o lugar que primeiro a gente aprendeu isso foi no GeoSaúde, que foi lá em Blumenau, e também já convido a todos aí para esse ano que vai ter lá em Manaus, que além do congresso ser muito, muito legal, né, muito bom, um congresso que eu falo que é o tamanho perfeito, né, ele não é gigante, que nem a gente trabalha na saúde pública, o Abrástico, tem lá 2, 3 mil pessoas. Você, na verdade, não consegue trocar muitas relações, né, então, mas também não é pequeno que não tem a massa crítica, né, então ele tem um tamanho bastante interessante. O último foi online, que é bom, assim, foi bom por termos conseguido fazer, né, porque com o problema da pandemia, foi riquíssimo também, né, mas o presencial tem bastante valor, e vai ser em Manaus também, que é uma cidade bastante interessante de se conhecer também. E a outra parte que a ideia é mostrar aqui um pouco para vocês é dentro do Arboalvo, né, que aí é um processo que a gente chama de pronta resposta, né, que é uma metodologia de identificação de áreas prioritárias para intervenção imediata a partir de clusters simultâneos. Clusters são áreas, né, definidas no território, áreas que têm, digamos, eles têm mais coesão interna do que com o externo. Então, são áreas que são muito parecidas, assim, os bairros que formam um cluster, por exemplo, eles têm muita semelhança com uma variável de interesse, no meu caso aqui, são 3 variáveis, incidência de dengue, densidade populacional e densidade de mosquito. Então, as áreas que vão ser definidas como pronta resposta são as áreas que têm esses 3 indicadores elevados e de forma conglomerada, que
que os vizinhos não tenham isso elevado, né, que isso é o que faz o cluster, tá? E tem uma metodologia, um programa que faz, que é o SATSCAN, tem várias formas de você delimitar clusters, né? Essa é uma que a gente utiliza, que é a estatística SCAN, que é pelo SATSCAN, tá? Então, a ideia é que, primeiro, aí a ideia é a gente definir essas áreas de clusters simultâneos, né? A gente chama de causa necessária porque sem a população humana, que é o hospedeiro, sem o vetor, que é a densidade de ovos, e sem o vírus, que é o caso de dengue, né? Quando tem um caso de dengue, eu tenho um vírus circulante. Sem essas três causas, eu não tenho dengue. Essas são as causas necessárias. Mas o clima é uma causa para dengue? É um determinante para dengue? É um determinante, mas ele não é uma causa necessária. Sem chuva, eu posso ter dengue, porque eu posso acumular água que vem da minha torneira. Agora, sem o hospedeiro, sem o vírus e sem o vetor, eu não consigo ter a dengue, a doença, né, que a gente chama. Então, o processo saúde-doença para aí, nesse caso. E aqui são as etapas do processo, tá? Então, primeiro a gente faz a aquisição dos dados epidemiológicos, entomológicos, que são os dados de mosquitos, o dado populacional. Depois, outra característica dessa metodologia foi trabalhar em escalas mais finas. A gente trabalhava em bairros. Aqui a gente vai trabalhar em grade, em grid, né? A gente vai dividir o território em 300 por 300 metros, 400 por 400 metros, que me dá uma escala mais fina de intervenção. Eu consigo estar intervindo num quarteirão somente, não preciso estar no bairro inteiro, porque o bairro, como a gente sabe, é muito heterogêneo, né? As cidades brasileiras, quase todas, né, são um mosaico, né, de realidades. Então, você conseguir estratificar de maneira mais precisa é melhor. A gente constrói os planos de informação já dentro dessa nova recorte espacial, faz análise estatística, né, dentro do programa SATSCAN, e depois avalia os dados. Esse artigo saiu no Caderno de Saúde Pública. Tá? Então, a gente fez em 2 municípios, basicamente, Belo Horizonte e Natal. Então, são municípios bastante diferentes. Por exemplo, Belo Horizonte não é litorâneo, Natal é litorâneo. BH tem 2 milhões e deve ter agora mais, deve ter uns 2 milhões e 600 agora. Natal só tem 800, 900 mil pessoas. O tamanho, Natal é metade de BH em extensão. Aqui tem uma altitude mais elevada, aqui é no nível do mar. Então, são municípios com bastante diferenciação. Por que a gente escolheu esses 2 municípios assim, com bastante heterogeneidade? Para ver se a metodologia ia responder bem nas 2 realidades. Tá? Então, Belo Horizonte, né, o período de estudo. A gente estudou em 2017, Natal. Foi um ano que não foi epidêmico, Natal. Já Belo Horizonte, a gente fez 2016, foi um ano epidêmico. Além da escala espacial mais refinada, de 300 por 300 metros, 400 por 400 metros, a gente fez uma escala temporal também mais refinada. Em Natal, a gente juntou os casos a cada 3 semanas, em BH, a cada 4 semanas. Então, eu consigo ter resultado das minhas áreas de pronta resposta, as áreas de risco, a cada 3 semanas eu posso ter essa definição e posso estar atuando no território. Esse tempo podia ser menor? Podia ser menor. Ele só não é menor porque essa metodologia ela foi feita conversando com o serviço local. E eles não tinham capacidade operacional para fazer num recorte temporal menor. Então, a gente sempre busca respeitar a capacidade operacional dos municípios, porque não adianta eu fazer uma análise muito boa de semana em semana se eles não conseguem estar executando as ações de semana em semana. Então, vai ser uma metodologia que iria ficar, digamos, encostada lá. E aí, na escala espacial, Natal ficou grades, né, quadradinhos, né, que a gente chama de UPR, Unidade de Pronta Resposta, de 600 metros quadrados, e já de Belo Horizonte de 400 metros quadrados. Então, os planos de formação, densidade populacional, então a dengue precisa de alta densidade populacional, precisa de uma alta densidade vetorial, que aqui foi representada pela alta densidade de ovos. Esses dados a gente conseguia. Esses 2 municípios a gente fez neles, porque eles têm uma rede de armadilhas de ovoposição, são as ovitrampas, são armadilhas onde as fêmeas do Aedes colocam os ovos, então a gente conseguia estar tendo um quantitativo de ovos pelo município todo, né? Então a gente tem esse dado, densidade de ovos, e a incidência que são os dados de casos de dengue que vem acontecendo. E a gente consegue isso no Sistema de Informação em Saúde do SINAM, né, do DataSUS, tá? A metodologia, como eu falei, é a definição de clusters
simultâneos para esses 3 planos de informação lá dentro do CAT-SCAN. Aqui são só as grades para vocês estarem observando, né? Aqui Natal e aqui Belo Horizonte. Aqui é um resumo da metodologia, então a gente consegue os dados populacionais dentro do censo e a gente o quê? Sumariza, faz uma média de população pela quadrícula, né? Para todas as quadrículas terem informação de população. Aqui os dados de alvo são dados pontuais que a gente recebe, são os dados da localização de cada ovitrampa. A gente faz uma interpolação e depois agrega por quadrícula também. E aqui são os dados de casos, né, com lat longo. Pelo endereçamento dos casos de dengue, a gente faz o endereçamento dos casos e depois sumariza. Aqui a gente não interpola, porque na interpolação, aqui as ovitrampas estão a 200 a 200 metros cada uma. Então eu faço um gradiente, digamos, esperado de vetor. No caso dos casos, não se justifica eu falar que tem um gradiente, porque a dinâmica é outra, não é ecológica no caso dos casos. Então eu só sumarizo. Eu vou contar quantos casos tem em cada quadrícula. Que é esse. Aí vem esse plano de informação. Aí eu jogo esses 3 planos de informação, né? Lógico, tem a forma de colocar, de rodar dentro do programa CAT-SCAN. E aí ele vai me gerar, por exemplo, essas áreas de pronta resposta, que são as áreas onde está acontecendo alta densidade populacional, alta densidade de ovos e alta incidência de casos. Então, são áreas que eu tenho que estar atuando ali de maneira emergencial e focada, que são áreas muito complicadas, no caso. Tá? Aqui, um exemplo mais específico de Belo Horizonte. Então, aqui, como a gente agregou os casos, né, de 4 em 4 semanas em Belo Horizonte, então, aqui são as áreas da primeira a 4ª semana, na 5ª e 8ª semana, aqui são as áreas. Então, a gente fez isso ao longo do ano, né? Então, a gente percebe que tem uma variação, mas tem áreas que permanecem ao longo do tempo como áreas de pronta resposta. E a gente fez uma outra análise que foi a sobreposição desses mapas para definir as áreas de persistência. Né? Então, são as áreas que, ao longo dos anos, elas tiveram 8 repetições. Em 8 possíveis, elas foram área de pronta resposta em todo o ano. Então, são áreas que têm alguma questão estrutural ali que favorecem que elas sejam complicadas o ano inteiro. Né? Então, áreas que merecem um foco maior. E para validar essa metodologia que a gente fez, essa área vermelha aqui é a área de pronta resposta definida nesse meu primeiro período, que era referente à primeira à 4ª semana. E aí eu peguei os casos de dengue em Belo Horizonte da 5ª ou 8ª semana e joguei em cima. Para que isso? Eu queria ver se os casos que vêm no período posterior ao que eu defini a área de pronta resposta, se eles estavam caindo dentro da área de pronta resposta, para saber o quanto de poder preditivo eu tinha, se minhas áreas de pronta resposta, de fato, estavam indicando áreas que no período seguinte estariam acontecendo os casos. Tá? E aí o que a gente conseguiu? A gente fez isso para todos os períodos e, em média, e também é importante isso, né, o tamanho das áreas de pronta resposta. Se eu defino uma área de pronta resposta equivalendo a 80% do município, não me serviu de muita coisa, né? Porque aí eu não estou especificando áreas definidas, né? Estou falando quase o município todo. E aqui, em média, né, as áreas de pronta resposta representaram 20% do território do município de Belo Horizonte. E essas áreas concentravam em torno de 65% dos casos. Em resumo, né, se eu atuasse em 20% do território, eu estaria conseguindo impactar em 65% dos casos de incidentes de dengue. Isso aí é um ganho para o serviço muito grande. Né? Então, esses municípios já estão trabalhando em cima dessa lógica. De você conseguir, não é que você vai impedir que uma epidemia aconteça, mas você vai reduzir, isso foi muito falado durante a Covid, né? A velocidade, pelo menos, de propagação dela, possibilitando que o serviço se estruture de maneira mais adequada e não tenha morte para o dengue, porque é inaceitável que tenha óbitos de dengue, porque é um agravo, lógico, tirando o caso específico, é um agravo que basicamente o tratamento é a hidratação, né? A pessoa que vem a óbito de dengue, vem por dengue hemorrágica por falta de hidratação. Então, se você consegue estabilizar o serviço, que a epidemia não seja tão violenta, você consegue garantir hidratação para todos os pacientes de dengue que venham a precisar, tá? Acho que um pouco foi isso. Também Pai da Maria.
companheiro da Vanessa, né, porque a gente não é só a parte profissional, e é isso. Não sei se eu atendi aí, Priscila, a demanda. Aqui estão meus e-mails, podem estar procurando. A Priscila também tem meu telefone. Como meu telefone também é da Rede Fito, então não tem problema. Pode, quem tiver interesse, não tem problema de estar passando o contato, não. Tá? Fiquem à vontade. Aí, passo a palavra, não sei se é o Juan ou a Priscila, para falar com vocês. Eu agradeço, viu, a tua fala, inclusive te dar os parabéns, né, porque a gente convidou pensando numa possibilidade e praticamente eu consegui aí 4 especialistas dentro de um só, né, então você, de certa forma, sintetizou, né, várias áreas, assim, foi muito interessante mesmo a tua palestra. Eu queria inicialmente deixar em aberto, ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Simone? Bem, boa tarde Jefferson, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Simone, eu moro aqui no Recife, eu sou geógrafa. No momento eu não estou atuando, eu estou me aproximando da geografia novamente, e eu tenho particular interesse na geografia da saúde por questões próprias de saúde e questionamentos pessoais, né, que todo mundo parte disso. E a minha primeira pergunta para você é exatamente sobre isso, porque você sai de um colégio e cai na Fiocruz, e, de certa forma, é um local que é aglutinador de posso dizer, quase todas as informações de saúde do Brasil convergem para lá, e eu vejo daqui, de onde eu estou e onde você está, eu vejo como uma grande, enorme, gigante oportunidade que você teve como profissional. E eu vejo daí a sua facilidade de migrar de uma coisa para outra, é AIDS, é dengue, é Yanomami, e todas essas temáticas, todas essas problemáticas que a geografia tem, eu vi você com uma facilidade e uma fluidez muito grande. Isso, assim, está me deixando espantada. E aí eu queria que você falasse como foi como surgiu essa vocação, desde a microbiologia, né? Veio de quê? Que curiosidades foram essas que te levaram para essas áreas? Né? A gente sabe que a gente tem as vocações pessoais, mas a gente também tem algumas interferências, né? Pessoais, sociais, questões, né? Sim, sim. E aí eu queria que você falasse sobre isso. E a segunda questão é sobre a questão da Rede Fito. Como foi que você conseguiu congregar todas essas pessoas, todos esses atores sociais e tudo? Você deve ser um verdadeiro líder, não é? E aí eu queria que você exemplificasse rapidamente, se for possível, essas duas questões. Era isso, obrigada. Ok, Simone, obrigado aí pelas palavras, pela conversa, né, pela troca. Não, com relação digamos, a vocação e tudo mais, assim, na verdade, eu sempre, desde novo, né, sempre viajei muito, assim, pelo país, aí, por conta do meu pai e de minha mãe, eles sempre tiveram uma predileção por viajar de carro, né, então, eu rodei centro-oeste, sul do país, nordeste, perdendo de carro, isso pequenininho, né, então, olhando pela janela, então, eu sempre tive, e ali, ou já tinha em mim, ou fui, digamos, influenciado, mas também fui abastecido a minha vontade, digamos, o meu interesse, pela área, digamos, as áreas das ciências naturais. Desde o colégio sempre foi as áreas que eu mais me identificava, né? Ciência, geografia, história, matemática também gostava. Mas no curso do processo da primeira escolha, né, que é o primeiro vestibular, eu já tinha colocado ciências biológicas, modalidade microbiologia e imunologia, que era, dentro da biologia, a área que eu mais gostava, biologia celular, eu gostava muito desse universo, né, da biologia celular, e tinha já colocado geografia, até comecei a fazer os dois juntos, só que não dava, porque a microbiologia era integral, no fundão, que é onde fica o UFRJ aqui, a federal, que era numa ilha, né, e chegava lá às 7, saía às 5, né, muito laboratório. E lá, por causa da greve na UERJ, que eu tinha passado para geografia, a UERJ começou um pouquinho mais tarde, tinha tido greve no ano anterior,
Então eu já comecei um pouco na frente lá na FRJ. Aí quando começou o EJA, eu comecei a fazer à noite, geografia à noite. Só que aí não estava dando para eu ficar de 7 da manhã até 10 da noite na universidade, né? Porque não dava para fazer os trabalhos da microbiologia. E como eu já estava já avançado lá, já tinha, a verdade, né, já tinha nas caloradas, já estava enturmado, eu optei, né, embora não de gosto, a disciplina que eu mais gostava ali, de fato, mesmo no segundo grau era geografia, mas eu optei, como eu estava mais avançado já na micro, estava com estágios e tal, eu optei por segurar a geografia e deixei ali, digamos, em stand-by. Mas ao longo desse sempre meu processo, sempre fazendo trilha, continuando a viajar, a parte de geografia, a parte das ciências naturais como um todo, sempre foi algo que me cativou muito, né? Eu gostava muito. E também sempre gostei da questão na área da saúde. Até por isso também não fui para biologia pura e simplesmente. Fui para a área de microbiologia, que é onde você vai trabalhar mais com os agravos, né? Não fica tanto na parte ecológica, que eu gosto bastante, mas eu estava ali focado ali nessas duas áreas, eu gostava das duas, na verdade. E aí fui na micro, fui fazendo a microbiologia, gosto, fiquei da parte de virologia, mas como eu falei, né, aí quando eu fui para na especialização em engenharia sanitária e ambiental, quando meu irmão acaba falecendo, eu queria ver um pouco mais, senti mais necessidade ainda de me voltar para as coisas que eu gostava de fazer, trilha, trabalhos de campo, tal, e na microbiologia isso tem pouco, até tem a microbiologia ambiental, agora está despontando mais, né? Mas antigamente era muito focado na microbiologia médica e na microbiologia industrial, que é fazer pão, fazer cerveja, que também é uma área bastante interessante na microbiologia, mas não era que eu estava. E aí eu fui para a especialização e entrei em contato com geoprocessamento, porque eu nem sabia que existia isso na geografia, na verdade. Eu não conhecia essa tecnologia. Eu gostava de geografia, digamos, bem uma geografia mais teórica, de colégio e tal, geopolítica principalmente, que eu gosto bastante ainda também. Mas quando eu entrei em contato com a geografia da saúde e com o ferramental, aí eu falei, é aqui que eu vou estar, tem como juntar minhas duas áreas. Aí, como você falou, essa facilidade talvez de estar transmutando de um agravo ao outro, aí me advém na microbiologia, né? De ter a facilidade de estar sabendo, né, o que cada agente etiológico é a necessidade dele. Então, você te facilita no olhar, nos determinantes, até na geografia, quando você vai analisar o território e tal, te facilita. É isso, né? Conhecimento, de fato, é isso. Conhecimento nunca é perdido, ele sempre vai te ajudar, em algum momento ele vai te ajudar. E com relação a redes fito, e a Fiocruz, de fato, ela é uma instituição, como as universidades, eu até sinto um pouco falta disso na Fiocruz, né? Mas ela é tipo uma universidade, né? Ela acaba agregando diferente, é uma instituição que prezou sempre por trazer diferentes saberes, né? Quando você vai imaginar que um geógrafo, o Cristóvão Barcelos, que é uma referência, vai ter um grande espaço e vai ser bastante ouvido numa instituição de pesquisa, digamos, biomédica, né? Então, a Fiocruz, ela se abre para isso é uma característica das universidades também, né? Tem a facilidade por estar no Ministério da Saúde, tirando esse último desgoverno, mas ter um financiamento bastante perto das universidades, bastante interessante, né? Então te dá muita possibilidade nesse sentido de trabalho, mas ela tem uma coisa que não tem na universidade, que até eu fui buscar quando eu fui para Veiga de Almeida, que é o frescor da graduação, né? Assim, é diferente quando você trabalha com aluno de mestrado, doutorado, né? O aluno de graduação, embora acabe dando um pouco mais de trabalho, mas ele vem com uma vivacidade, ideias diferentes, né? E isso aí também oxigena, né? As universidades, eu acho belíssimo isso na universidade. E para você que está em Recife, tem o Ageu Magalhães, que é uma unidade da Fiocruz aí, que é uma unidade bastante interessante. Tem gente que trabalha com geografia da saúde, se quiser também, a gente pode estar trocando aí informações sobre ela. Com certeza, e eu acho que o título da sua palestra resume tudo o que você faz, né? E eu vejo que você parte do micro para um macro, algumas vezes do macro para um micro, né? Tanto Sim. nas suas análises como biólogo e também como geógrafo, viu? Eu estou realmente muito, assim, maravilhada com essa capacidade que você tem. Meus parabéns. Obrigado.
Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bem, eu tenho uma pergunta. Então, viu, Jefferson? Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre o trabalho que você fez sobre o levantamento de perfil epidemiológico para definir as estratégias de produção de fitoprodutos, que você falou assim brevemente na pesquisa, mas assim, quais foram as suas escolhas, qual foi o contexto que você trabalhou com essa pesquisa? Tá, deixa eu pegar aqui, se eu conseguir. Então, eu vou falando antes aqui, eu vou abrindo aqui para ver se eu encontro. O que acontece, né? Basicamente, quando a gente trabalha aí com a ideia das farmácias vivas ou jardins terapêuticos, né? Então, quando a gente, farmácia viva, vamos deixar a farmácia viva, o nome farmácia viva para o projeto do Ministério da Saúde, que tem toda a regulamentação. E já dentro desse Ministério da Saúde, quando você vai concorrer ao edital do Ministério da Saúde de Farmácia Viva, para o Ministério financiar, né, dar um grant, ele não vai financiar o tempo todo, ele vai te dar em torno de 800 mil para você, para a prefeitura, né, construir sua farmácia viva. Ele exige ali, é um dos condicionantes que você trace o perfil epidemiológico do seu município e atrele, né, as escolhas das espécies vegetais que tratem, né, ou que são utilizados no tratamento daqueles principais agravos do município, né, para você ter uma aderência, né, com o perfil epidemiológico do teu recorte, do teu município. Então a gente faz isso, né, e a gente auxilia diversas prefeituras, por exemplo, aqui no Rio, Cachoeira de Macacu ganhou edital com a gente como ajudando nesse sentido, Quissamã, a gente é parceiro também, mesma coisa, Volta Redonda, Distrito Federal, Manaus. Então a gente ajuda esses municípios ou na construção inicial do edital e tá para passo, ou depois também trocando informações, né? Mas a gente faz esse levantamento para ter essa aderência, né, com a situação. Como a gente também faz um levantamento, a gente chama etnobotânico, que é para fazer o levantamento, né, isso aí é mais quando é jardim terapêutico, não é, por exemplo, uma instituição quer fazer, uma universidade quer fazer a sua farmácia viva, o seu jardim terapêutico, né, então a gente faz um levantamento epidemiológico da área que a universidade vai querer, digamos, abarcar, vai querer dispensar, né, os seus medicamentos. Então, ó, essa área aqui vai ser esse meu bairro, vai ser o município todo. Vamos ver, então, pessoal que tem muito problema de depressão, problema de ansiedade. Então, vamos trabalhar com maracujá para fazer ansiolítico, tá? Tem problema de respiratórios, de congestão, né, nasal. Pô, vamos trabalhar com guaco. O problema aqui do pessoal é com problema estomacal. Pô, tem a espinheira santa aqui que é ótima. A gente consegue fazer essa lista só pela literatura, pelo conhecimento, mas também é interessante quando a gente faz um levantamento etnobotânico no entorno, né, da população que a gente vai abranger, para ver quais são as plantas que aquelas pessoas já utilizam, que tem no seu quintal, já utilizam, para se a gente conseguir casar tudo, né, uma planta que já é utilizada pela comunidade e que atenda a um agravo prevalente naquela comunidade, é o melhor dos mundos. E também geralmente a gente tenta trazer, porque se a pessoa já utiliza aquela planta, já tem ela vai ser um multiplicador, né, vai tirar alguma resistência, possível resistência, e também a gente tenta sempre trazer para dentro dos canteiros, né, a comunidade. Aí a gente pede, quando é perto da gente, né, aqui no Rio, a gente consegue fazer isso com maior facilidade. Que as pessoas que já utilizam aquela planta e que tenham aquelas plantas, que elas te retirem uma amostra, façam uma essicata, aí a gente vai fazer identificação botânica aqui no nosso laboratório, vai fazer um tombamento no nosso herbário e vai fazer com que elas produzam no matrizeiro, né, matrizes daquelas plantas e depois vão estar replicando no próprio horto, trabalhando no próprio horto. Aí fazendo aquele horto, né, de um campo de práticas e troca de saberes. Aí não vai trabalhar só a parte de saúde, né, vai trabalhar geografia, a parte do solo, biologia, com a parte também. Então a ideia é um pouco, quando faz jardim terapêutico.
Na farmácia viva, a gente também tenta fazer dessa maneira, né? Tem uma questão mais engessada, digamos, que é por conta de ser uma farmácia viva, tem que ter controle de qualidade, para dispensar e tudo mais. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, acho que esse aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Está, sim. Tá. Então, isso aqui foi que a gente mandou. Então, faz a justificativa, faz a análise geográfica do território, lá de Cachoeira de Macacu, faz o reconhecimento territorial, tudo isso que a gente que auxiliou, né? A parte que mostrando que Cachoeira de Macacu está numa unidade de conservação, então tem muita. Mata Atlântica tem muita possibilidade da farmácia viva também ser um polo, né, um centro de pesquisa de bioprospecção, para buscar novas espécies vegetais, e não só vegetais, fungos, né, que vem trabalhando nesse sentido. Então, isso a gente vai utilizando os argumentos, né, para estar aqui a localização onde seria o horto. Ó, aqui já é o perfil epidemiológico, tá vendo? Então, eu fiz aqui percentual do capítulo assim de 10, são as doenças, né, dos capítulos. Então, quais são os capítulos mais prevalentes desse município, tá? Que aí são doenças respiratórias, doenças do aparelho circulatório, são as principais, geralmente, tá? Depois vem do respiratório, neoplasias, violências, geralmente. Então, você justifica, ó, doença respiratória tem o guarda, doença do aparelho circulatório tem essas aqui que abaixam pressão, doença mental, saúde mental tem essa aqui. Então, você vai... E aí, em cima delas, né, ó, aí falando, deixa eu ver, passando aqui bem rápido. Aqui, a área de plantio, né, aí mostra a área. Eles já tinham essa estufa dentro da Secretaria de Meio Ambiente, então a gente reformou. Então, sempre é importante mostrar as possíveis. Aí aqui a gente faz o mapeamento das áreas que vão ser utilizadas. Deixa eu avançar aqui. Aí aqui já é a parte de planejamento mesmo, propriamente do projeto. Então, é um pouco nesse sentido que trabalha com Mas esse núcleo aqui, que ele faz também coisas bastante interessantes, que a gente chama de rua comestível. É um projeto desse núcleo das redes fito. É uma rua lá, numa área que é turística, né? O Cachoeiro de Macacu está na base está na subida da Serra do Mar aqui, então é uma zona de turismo. E tem uma área lá que tem muitas cachoeiras, e tem uma rua lá no bairro como é que é o nome do bairro? Agora não vou lembrar. Mas é um bairro turístico. E tem uma rua que os moradores, que eles fizeram? Com as podas das árvores, eles fizeram canteiros nas calçadas, canteiros agroecológicos, né, sem veneno, sem nada, e começaram a colocar punks, né? Só que aí a gente, juntamente com eles, a gente deixou de ser uma rua comestível e saudável. A gente colocou punks e plantas medicinais dentro desses canteiros. E as pessoas que vão na rua, passam, porque é uma rua turística, podem estar pegando, colhendo ali e levando para suas casas, tanto plantas medicinais in natura, né? E como hortelã, tal, menta, que são essas mais conhecidas, como também, entre outras, alfavaca, alecrim, e pegam também as punks também. E tinham cartazinhos, né, dando receitinha, porque tinha uma das atrizes, né, do núcleo, né, que é especialista em gastronomia de punk. Então, ela botava receitinhas simples com aquelas plantas que estavam ali. Então, são diferentes projetos que surgem dentro do núcleo das redes fito, que na utilização das plantas medicinais. Mas o levantamento epidemiológico é dessa maneira, para você justificar o casamento, né? Tanto para projetos, mas também para uso pessoal, para você ter um impacto maior, né, na saúde da população. Tá bom, muito obrigada. É porque é uma coisa que a gente já vem trabalhando, assim, a tentativa, né, de trabalhar unindo essas informações, mas eu ainda não tinha visto um trabalho que unisse, né, da maneira como você mostrou hoje na palestra. Foi ótimo ter esse feedback também. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Nem Juan? Tá tranquilo? Então, gente, eu queria agradecer, né, tanto ao Jefferson, né, professor Jefferson, como também a todo mundo que esteve presente, viu, hoje. Esperamos ver vocês todos lá também, lá em Manaus. Manaus, né? Todo mundo, com certeza.
né? Tá aberto o período de inscrição, Isso. né? Agora acho que até de agosto para apresentar trabalho, né? Caso vocês Isso. queiram. E aí me coloco a te agradecer novamente, né, o convite, né, e aí a troca, e me colocar à disposição aí para colaborações, se quiserem estar trabalhando, tiverem dúvida, a gente pode estar colaborando aí com vocês, fiquem à vontade. Tá bom. Muito obrigada. Vou interromper agora a gravação.